No filme Jurassic Park, um grupo de cientistas conseguiu trazer criaturas pré-históricas de volta à vida muitos anos após a sua extinção. Apesar de interessante e instigante do ponto de vista científico, a ideia do filme é absurda. Será? Em setembro de 2021, uma empresa recém-criada anunciou que recebeu um financiamento inicial de 15 milhões de dólares para fazer algo semelhante. Não com os dinossauros, que já foram extintos há milhões de anos, mas sim com o animal que pisou na Terra pela última vez há 10 mil anos. O mamute lanoso. Eu sou Eduardo Castanho do Universo da Biologia Molecular e eu vou contar para você um pouco mais sobre essa história maluca que acabou de acontecer aí alguns dias antes da gravação desse vídeo aqui. Eu vou te falar por que os cientistas estão querendo reviver os mamutes, como eles vão fazer isso e qual a importância dessa ação que parece uma ação de filme de ficção científica. Depois da vinheta você vai saber tudo. Vamos lá! Em 1993 estreou um dos filmes de maior sucesso dos cinemas. Dirigido por Steven Spielberg, o filme Jurassic Park foi um fenômeno por diversos motivos. O filme por si só é divertido, mas principalmente aterrorizante pela história, o roteiro que são muito bem bolados, muito bem escritos. Na época, a imagem, os efeitos especiais que eles conseguiram trazer para o filme era algo absurdo, completamente inovador, mas obviamente também pela parte científica, do ponto de vista científico. E se você ainda não viu esse filme, eu recomendo fortemente que você veja, é um filme muito bom. Nessa história, um grupo de cientistas conseguiu trazer de volta à vida os dinossauros e um projeto financiado por um bilionário que utilizou esses dinossauros que eles trouxeram à vida para criar um parque, tipo, sei lá, um zoológico, tipo o Animal Kingdom da Disney, só que composto unicamente de dinossauros. E na história desse filme, os cientistas conseguiram fazer isso porque eles tiveram acesso ao DNA desses dinossauros que estavam armazenados ali em fósseis e outras fontes do material genético, e a partir do material genético pré-histórico, eles conseguiram reviver esses animais. A história começa quando um grupo de pessoas selecionadas a dedo vai conhecer esse parque antes da estreia, se não me engano, antes da estreia oficial do parque. E apesar de dizerem, o dono do parque, os criadores do parque dizerem que o local era completamente seguro, mesmo tendo um monte de criatura desconhecida e perigosa, o parque era seguro. Só que em algum momento do filme eles descobrem que o parque não era tão seguro assim porque um grupo de dinossauros escapa e aí começa a história do filme que eu não vou contar pra você, caso você não tenha visto ainda, eu não vou dar esse spoiler. E como eu falei, esse filme foi um sucesso na época, até hoje ele é um grande feito do cinema, até hoje ele é considerado um grande feito do cinema, ganhou um monte de prêmio, um monte de Oscar, etc. E não só do ponto de vista do cinema em si, naquela época eu lembro que as pessoas, a mídia, até mesmo alguns cientistas começaram a se perguntar se de fato era possível fazer isso. Pegar uma espécie extinta, um dinossauro, por exemplo, e por meio da leitura do seu DNA, da decodificação da informação que está ali, trazer uma espécie de volta à vida. E a pergunta ela não é tão absurda assim, se você parar para pensar, porque a molécula de DNA, o genoma de um organismo, o conjunto de moléculas de DNA de um organismo, ali dentro, tem toda a informação, ou quase toda a informação para a produção daquela vida, da vida daquele indivíduo. É assim que acontece com a gente, quando seres humanos, outros mamíferos, répteis, aves, micro-organismos, vegetais reproduzem a informação genética que está armazenada no DNA, ela é lida, ela é recrutada, ela é ativada de alguma maneira, desencadeando o processo de desenvolvimento daquela vida, daquele indivíduo. Então, se você parar para pensar, o racional do filme ele é inicialmente muito plausível. Tem uma informação do DNA que está armazenada, ela é pré-histórica, está armazenada de alguma maneira, num fóssil, em algum lugar ali. Se aquela informação for lida, decodificada, processada, traduzida da maneira correta, por que não criar, produzir, trazer de volta à vida o dono daquele genoma, o dono daquele material genético, daquele DNA? No caso dos dinossauros, esse processo ele é muito complexo, talvez seja impossível, porque os dinossauros foram extintos aí mais de 60 milhões de anos. Então qualquer material genético que porventura esteja presente em algum local, em algum fóssil, ele vai estar altamente degradado, vai ter só um pedacinho dele ali, a informação totalmente quebrada, muito provavelmente vai ser
quase possível ou impossível de ligar os pontos e produzir um indivíduo do zero. Mas isso não é verdade, a história muda completamente quando a gente está falando de organismos que foram extintos há pouco tempo. Por exemplo, o tigre da Tasmânia, que foi extinto aí na década de 30, o íbex dos Pirineus e até mesmo o mamute lanoso, que é o protagonista dessa história do vídeo de hoje. O mamute lanoso foi a última espécie de mamute a ser extinta da face da Terra há mais ou menos 10 mil anos aí. E se por acaso você viu o filme A Era do Gelo, você sabe de que animal que eu estou falando. O Manny era um mamute lanoso. Ele é um exemplar da espécie mamute lanoso, que inclusive no próprio filme ele é retratado como um animal já em extinção. Depois ele descobre que havia outras espécies, outros indivíduos como ele, mas no filme ele já é um dos últimos exemplares e a espécie estava entrando em extinção. Então o animal, ele é muito parecido com o elefante, mais precisamente com o elefante asiático. Ele tem aquele porte corporal muito parecido, a orelha semelhante, só que com algumas diferenças muito importantes também. Tipo, a orelha é menor, ele tem pelo, ele tem muito mais gordura, uma camada espessa de gordura para proteger ele do frio. Afinal de contas, essa é uma espécie, os mamutes, eles estavam ali basicamente concentrados no norte do planeta, por exemplo, em diferentes regiões da Sibéria, na época inclusive da era glacial. E justamente pelo frio, pela região fria em que eles viviam, eles evoluíram e se adaptaram àquelas condições. Então eles tinham, justamente por isso, eles tinham pelo, essa camada espessa de gordura, também as presas enormes, que serviam para afastar a neve e buscar comida. Eles têm glândulas sebáceas, que não tem no caso do elefante asiático, e algumas outras diferenças também. E do ponto de vista de extinção de uma espécie, ou desextinção de uma espécie, além do processo de extinção ter sido aí mais recente, 10 mil anos, quando comparado com dinossauros de outras espécies, os mamutes lanosos também eles têm algumas diferenças, algumas vantagens bem interessantes. A primeira vantagem é justamente essa, eles povoaram uma região muito fria, porque depois da extinção, várias carcaças desses animais se mantiveram estáveis, conservadas, preservadas por causa da baixa temperatura. Então é possível encontrar exemplares desses animais praticamente preservados, incluindo o seu material genético. A outra vantagem é ele ter um primo muito próximo que ainda vive na Terra, que é justamente o elefante asiático. Foi considerando esses aspectos aí relacionados à extinção desses animais e outros aspectos que eu vou falar mais para frente, que um geneticista chamado George Church resolveu começar um estudo, um processo, um programa de reviver, de desextinção desses animais. Acontece que Church, diferentemente do Dr. John Hammond, criador do Jurassic Park lá no filme, na história, ele não é bilionário e a sua ideia inicialmente atraiu poucos investidores e ele conseguiu apenas, inicialmente, $100 mil. Só que Church não desistiu e ele resolveu seguir com o seu experimento, com a sua ideia, com o seu programa, seguindo a passo de formiga, lentamente com a verba que ele tinha. Em 2019, mais de 15 anos depois de ele ter iniciado esse programa, ele conheceu um empresário que ficou entusiasmado com a ideia que Church tinha e resolveu entender melhor como é que funcionava, quais eram os planos desse programa e por que ele existia. Esse empresário chamado Ben Lang é o fundador de uma empresa de inteligência artificial e foi conversar com o Church. Eles passaram um bom tempo juntos, ele foi visitar o laboratório e ele ficou feliz, ele ficou empolgadaço com a ideia daquele programa e resolveu a partir daí, junto com o pesquisador, junto com o geneticista, abrir uma empresa chamada Colossal, que foi justamente anunciada há pouco tempo e está sendo financiada fundos privados a partir de diferentes empreendedores e investidores, somando um total de $15 milhões inicialmente para começar esse projeto. Apesar de soar uma história meio absurda, e em certos pontos vocês vão ver que ela é um pouco absurda mesmo, a ideia de trazer espécies extintas de volta à vida, ela não é nova. Inclusive, nós temos relatos de outras espécies que já foram desextintas. Por exemplo, o íbex dos Pirineus, que foi desextinto quando uma fêmea clonada a partir de tecido congelado nasceu. Acontece que essa fêmea durou apenas 7 minutos e logo depois morreu, fazendo com que essa espécie tenha sido a primeira espécie desextinta e extinta 2 vezes. E o processo utilizado aí para desextinção dessa espécie é até semelhante com o que vai acontecer, o que pretende que aconteça com o mamute. Falando nisso, deixa eu explicar para você
como cientistas, como essa empresa pretende trazer o mamute de volta à vida. Você vai ver que, simplificadamente, são 11 passos. Passo número 1, coleta de DNA do elefante asiático. Esse passo já foi realizado. O objetivo é coletar o material genético, o DNA do elefante asiático, e aí passa para o passo número 2, que é o sequenciamento do genoma deste animal, que está aí na Terra, fácil acesso, teoricamente fácil de sequenciar, uma informação fácil de ser obtida hoje em dia. Passo número 3 é a coleta do DNA do mamute lanoso, que também já foi realizado. Esse DNA foi obtido nos montes Chursky, acho que é assim que pronuncia, na Sibéria Oriental, lá na Rússia. O passo 4, portanto, é o sequenciamento desse genoma, do genoma do mamute, que também já foi realizado. Esses dois últimos passos, eles foram possíveis justamente por ter diversas espécimes de mamute que foram encontradas, aí carcaças desses animais bem conservadas e um material genético disponível para fazer esse tipo de análise. O passo número 5 é muito interessante, porque vocês vão ver lá daqui a pouco que o objetivo não é juntar o material, utilizar o material genético do mamute, de uma carcaça que foi colhido lá a partir de uma carcaça, para trazê-lo de volta à vida. Não é esse. Vocês vão ver que o objetivo aqui é um pouco diferente. É pegar o DNA do elefante, que é muito semelhante ao DNA do mamute, modificar algumas porções desse DNA do elefante de tal maneira que ele seja transformado, entre aspas, em um DNA de mamute. E o passo número 5 aqui do processo, ele tem tudo a ver com isso, que é justamente identificar quais os genes são específicos dos mamutes e os que diferencia de fato do elefante. O seu genoma são espécies parecidas, eles possuem um ancestral comum, que foi um ancestral de milhões de anos atrás, mas eles têm um ancestral comum, então boa parte do seu genoma é compartilhado. É igual, é praticamente idêntico. Claro que existem algumas variações que fazem com que o elefante seja um elefante, o mamute seja um mamute. O objetivo aqui no passo 5 é identificar quais são os genes que fazem do mamute diferente do elefante. E é aí que entra o passo número 6, e é nesse momento que o bicho começa a complicar, porque até o 5º passo já foi feito, inclusive foram identificados um pouco mais de 50 genes principais que diferenciam o mamute de um elefante. São 50 genes relacionados, por exemplo, com a pelagem do mamute, o formato da cabeça, porcentagem de gordura, acúmulo de gordura, glândula sebácea, essas coisas todas foram mais ou menos um pouco mais de 50 genes que diferenciam aí de fato o mamute do elefante. Aí o passo 6, que é onde o bicho começa a pegar de verdade, está relacionado com a ferramenta que vai ser utilizada nesse processo de transformação, de modificação, de edição do genoma do elefante para ficar mais próximo, mais semelhante ao elefante do mamute. Pegar esses 50 genes e transformá-los, modificá-los, ajustá-los de tal maneira que o DNA do elefante passa a ser muito mais próximo do DNA do mamute. Nesse processo, eles vão utilizar uma ferramenta chamada CRISPR, que eu já expliquei em outro vídeo. Eu vou deixar aqui em cima o link para você assistir, caso você queira saber em detalhes o que é o CRISPR e como funciona. Mas aqui, rapidamente para você entender, é a combinação de uma proteína específica, um grupo de proteínas específicas chamada Cas, e um grupo específico de RNA, uma molécula semelhante ao DNA, que tem sequências específicas ali, chamada CRISPR. Essas duas moléculas, quando unidas, quando complexadas, a proteína e este RNA, tem a capacidade de buscar lá no genoma complexo, como é o genoma humano, como é o genoma de mamíferos, inclusive do mamute e do elefante, encontrar regiões específicas e fazer alterações nessas regiões, fazer modificações na molécula, que pode ser a retirada de um pedaço, a inserção de outro pedaço, o silenciamento, que é a inativação de um gene, ou o que vai ser feito aqui no caso do elefante, que é algumas porções desses 50, pouco mais de 50 genes aí, trocar a sequência de letrinhas ali de base da molécula do DNA do genoma do elefante pelo genoma específico do mamute, por regiões específicas dos genes dos mamutes. Então o passo número 6 é o desenvolvimento da biblioteca CRISPR, que vai ser utilizado nesse processo. E aí o passo número 7 é justamente a execução disso que eu acabei de te explicar. Pegar essa biblioteca CRISPR que foi produzida no passo anterior e aplicá-las a um grupo, um conjunto de células que foi retirado originalmente lá dos elefantes e está sendo cultivado no meio artificial, no meio de cultivo. CRISPR, então, vai ter acesso a essas células, se incorporar de alguma maneira, ela vai ser introduzida dentro dessas células
e ali dentro ela vai fazer as modificações específicas e necessárias nesse processo de transformação aí do DNA do genoma de elefante em genoma de mamute. Essas células, uma vez com o seu genoma modificado, serão cultivadas, aquelas células vão se multiplicar, multiplicando consequentemente o genoma modificado. E aí que entra o passo 8, que é identificar, confirmar que a modificação ou as modificações necessárias ocorreram de fato dentro daquelas células. Partindo daí, confirmando, vai para o passo número 9. O passo número 9 é a retirada do núcleo dessas células modificadas, ali no núcleo que está o DNA, que está o genoma dessas células já modificadas, e passar para um óvulo, que previamente também teve o seu núcleo retirado, removido. Então o núcleo das células modificadas, onde está o genoma, vai ser colocado dentro de um óvulo, que também já não tem núcleo mais. Ou seja, vai acontecer um híbrido ali, né? O DNA é de um mamute transformado e a célula em si que está recebendo aquele DNA é de um elefante. Essa célula, esse óvulo, vai receber alguns pulsos elétricos que simula o processo de fertilização. Aquela célula, portanto, vai começar a se comportar como um embrião, vai começar a se multiplicar até que de fato ela vai virar um embrião. E é aí que entra o passo número 10, que é pegar esse embrião viável em desenvolvimento e colocar dentro do útero de uma elefanta, que vai servir nada mais como uma barriga de aluguel para a produção do mamute. E o último passo é a gestação dessa elefanta até que ela vai parir, possivelmente, se tudo der certo, um mamutezinho que vai povoar a Terra e nesse processo vai ser considerado já desextinto, uma espécie que não está mais em extinção. Esse processo todo que eu falei para vocês aí, principalmente essa parte finalzinha de colocar no útero de uma elefante, de uma elefanta, ele, se a gente pensar em um ou poucos indivíduos, é até que um processo factível, né? Não é um negócio tão absurdo assim. Já foi feito algo semelhante, como eu dei o exemplo lá atrás, mas o objetivo de trazer um mamute à vida não é simplesmente ter um ou dois indivíduos, é ter centenas ou milhares de indivíduos para de fato essa espécie ser considerada desextinta e ele desempenhar o papel que pode desempenhar, inclusive relacionados à mudança climática, restabelecer um processo de desequilíbrio climático que vem acontecendo hoje em dia, que eu já vou falar para vocês. E para resolver esse problema, né, porque imagine, você produzir diferentes elefantes com centenas, eventualmente até milhares de mamutes, vai ser um negócio extremamente complexo, até porque até hoje ninguém fez um processo de fertilização in vitro num elefante. E foi aí que surgiu a ideia de fazer um negócio que sim, aí sim tem cara de ficção científica mesmo, que é a produção por meio de impressoras 3D, utilizando células-tronco, de um útero artificial, um útero que vai ser mantido aí no laboratório e aí dentro desse útero artificial fazer a gestação, o desenvolvimento dos mamutes. E aí sim tem cara de filme de ficção científica que, por mais maluco que pareça, já foi feito sim, pasmem. Em um hospital infantil lá na Filadélfia, um útero artificial gestou por 4 semanas um cordeiro, que depois ele veio, não sei o que aconteceu com ele, acho que a gestação não aconteceu, mas de fato o útero artificial já foi produzido e teve a capacidade de gestar um cordeiro por 4 semanas. Ou seja, a ideia é estranha, mas também é factível. Beleza, do ponto de vista científico, esse negócio é interessantíssimo, é maluco, mas é muito interessante, faz todo sentido, parece fazer todo sentido, né? Pensando simplesmente nesses pontos, mas sim do ponto de vista empresarial, porque empresário, investidor está fazendo isso porque não porque quer ver um mamute andando pela terra, talvez também, mas eles querem multiplicar dinheiro, é por isso que eles investem. E onde que está o dinheiro nesse negócio? Por que trazer um mamute pode ser interessante? Tem um argumento que está sendo utilizado pela empresa, pela Colossal, que está explicando, está dizendo que o processo de desextinção do mamute pode ajudar no restabelecimento de algumas mudanças climáticas que aconteceram, que vem acontecendo no nosso planeta, relacionados ao aquecimento global e que a presença do mamute lá na região de onde que eles saíram, parte deles de onde saíram, a presença deles naquele local pode fazer a manutenção do ecossistema, diminuindo ali uma camada de musgo que cobre essa região, deixando também o solo mais fértil por meio de seus excrementos, das árvores que eles eventualmente possam derrubar ali e dessa maneira diminuir a emissão desse CO2. Esse é um dos argumentos utilizados pela empresa, tem toda a ideia por trás de trazer de volta espécies que foram extintas há anos, né? Um processo bonito, interessante, conservação ambiental.
Mas, obviamente, que esse processo todo, toda essa jornada que eu expliquei para vocês e outras várias coisinhas, detalhes que acontecem ou acontecerão aí no meio do processo, vai proporcionar o desenvolvimento de novas tecnologias que eventualmente podem ser patenteadas e utilizadas para comercialização no futuro. Então, claro, né, tem todo o aspecto bonito, tem todo o aspecto científico, de curiosidade, mas tem dinheiro por trás, o que não tem nada de errado, obviamente, porque nós aqui possivelmente só teremos a ganhar com todo esse processo. Também existe o aspecto ético relacionado a esse programa. Será que um animal que já foi extinto deve ser trazido de volta? Qual é o impacto ambiental que ele pode vir a trazer? Quem que vai cuidar desses animais? Eles vão ficar soltos? Eles vão ficar em regiões controladas? Existe um monte de pergunta aí por trás que possivelmente vai ser respondida ao longo dos anos. E pra gente, pra nós, eu acho que a gente só tem a ganhar com esse processo todo, com as tecnologias e as descobertas que serão feitas, desenvolvidas ao longo de todo esse processo. Eu sou Eduardo Castan, do Universo da Biologia Molecular. Se você gostou desse vídeo aí, compartilha. Ele é um vídeo para todas as pessoas, não só para quem trabalha com genética, biologia molecular. Então compartilhe com alguém que você acha que pode se interessar por isso. E a gente vai expandindo esse conteúdo, trazendo mais informação útil aí para todas as pessoas, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.